Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui reunidos mais uma vez para essa breve reflexão que hoje vai versar sobre reconciliação. A reconciliação, que é a harmonização da nossa consciência, a harmonização da nossa vivência com as leis de Deus que estão gravadas em nossas consciências. Nós lembramos que lá em Mateus capítulo 22, tem essa passagem, versículos de 34 a 40, que ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em algumas edições, algumas versões, diz assim, né, esse versículo 40, né? Nesses dois mandamentos estão contidos toda a lei e os profetas, e todos os profetas, quer dizer, tudo que os profetas trouxeram. Aí você pergunta assim, mas Alexandre, o que reconciliação tem a ver com isso? Bom, a reconciliação, na minha opinião, tem tudo a ver com isso. Como assim? Porque, olha só, a gente precisa amar um ao outro e amar a si mesmo, não é isso? A gente já conversou em momentos anteriores, a gente conversou que a gente não pode amar o próximo sem amar a si mesmo, porque é um movimento de amor, né? Nós precisamos nos amar para podermos amar o próximo. Lembrando que amor não é afeto, não é esse gostar que muitas vezes nós sentimos, né? Paixão, não é isso. Amor é uma coisa maior, muito maior. E até acredito que a gente, nosso grau evolutivo, nós ainda não sabemos o que é o amor. O amor que Jesus sentiu por nós, o amor que o Cristo sente por nós, é um amor muito maior do que nós conseguimos alcançar, na minha opinião. Então, aí você vai pensar assim, então quer dizer que eu me reconciliando com o outro, eu vou estar amando o outro? Muito mais do que isso. Você vai estar se amando. Essa é a grande questão. A reconciliação é uma grande prova de auto-amor que nós podemos dar. Por que isso? Porque sempre que nós não estamos reconciliados com alguém, quer dizer assim, há uma questão entre nós, há uma ligação energética negativa entre nós estamos em sofrimento em algum nível. Em algum momento nós estamos em crise, nós estamos em conflito com a nossa consciência. Lembrando, as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então, toda vez que nós estamos em conflito com alguém, em disputa, né, marchando, caminhando em direção a um duelo, mesmo que seja um duelo energético, a gente está brigado por alguma coisa que pode ser uma coisa grande, pode ser uma coisa pequena, mas uma coisa que aconteceu, né? Um fez para o outro fez comigo, eu fiz para o outro, né? Independente disso, nós precisamos nos reconciliar com alguém, nós não estamos vivendo em harmonia com a nossa própria consciência e com isso entramos em sofrimento. Em algum nível, muitas vezes um nível tão profundo, uma camada da consciência tão profunda que a gente não acredita que esteja, nem lembre, mas está lá, gerando ruído, causando dor. E muitas vezes a gente, né, nosso orgulho ferido por alguma coisa que alguém nos fez, alguma coisa assim profunda, como comer um pedaço do nosso doce, do nosso bolo que estava na geladeira, né? É uma coisa assim, né, mortal, né? Uma coisa assim que não pode ser perdoada de jeito nenhum, né? E aí é a palavra-chave, perdão. Porque para que haja reconciliação, há necessidade de haver perdão. E o perdão, a gente sabe que é aquele veneno que a gente toma achando que o outro vai morrer, como se houvesse morte. Então, a reconciliação é uma expressão desse ensinamento de Jesus, desse ensinamento do Cristo. Amar o seu próximo como a si mesmo, amai-vos uns aos outros como a vós mesmos, como a si mesmos. Então,
Sem a reconciliação, nós não temos uma vivência plena do amor. Porque se a gente precisa se reconciliar com alguém, em alguma camada, como eu falei, a gente vai estar sofrendo. E aí o tempo vai passando, você está brigado com aquela pessoa, né? Aí você briga com uma tia, briga com um tio, briga com uma prima, e fica 25 anos sem falar com essas pessoas. O que você ganhou com isso? Você não é mais o mesmo. Eles não são mais os mesmos. O mundo não é mais o mesmo, mas você não é mais o mesmo, mas você continua ali, ruminando aquele momento em que você teve o seu orgulho, a sua vaidade ofendida, às vezes por um mal entendido, por uma coisa boba, uma coisa menor. E aí você fica sofrendo, desgastando, perdendo a oportunidade de conviver com eles, de aproveitar esses momentos que nós temos aqui. A vida passa e muitas vezes o tempo acaba, o nosso tempo aqui acaba e a gente não tem oportunidade de se reconciliar. Existem casos clássicos, de pessoas que são brigadas com os pais e ficam brigados com os pais até que um deles desencarna, e aí a pessoa, depois de velho, quer se reconciliar e não consegue, porque eles não estão mais ali presentes. Vamos lembrar Mateus capítulo 18, versículos 21 a 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, Jesus já falava que o perdão, inclusive o perdão é uma prática, A gente pratica o perdão e a gente melhora nele. Porque a gente, na primeira vez é difícil a gente perdoar, na segunda vez talvez seja mais fácil, na terceira, porque é um exercício de alto amor. Porque a pessoa que te ofendeu, que te magoou, muitas vezes nem sabe que fez isso contigo. E muitas vezes também não se importa com isso, não está nem ligando, passa adiante, vai fazer com outro, e com outro, e com outro. Mas você fica limitando a sua vida porque dentro de você não conseguiu perdoar aquela pessoa. E quando há o perdão, há a reconciliação. Você não vai perdoar e querer se expor à mesma situação. Claro, você não vai esquecer e você vai se proteger. Mas você não precisa guardar dentro de você mágoas, sentimentos negativos, energias que vão te corroer, causar até em algum momento, talvez, uma doença física, que a gente sabe que isso muitas vezes acontece. E a gente olhando para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim, E tudo isso provém de Deus. Eu não vou ler, se você tiver interesse em ver, você vai lá, até recomendo que leia. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só que coisa interessante, Então, nessa carta de Paulo aos Coríntios, ele fala da reconciliação. É uma mensagem importante, gente, porque a reconciliação é uma coisa importantíssima. A gente sabe que o nosso tempo aqui é limitado, nós sabemos que nós temos dificuldades, nós estamos aqui para aprender, a Terra é uma grande escola, alguns dizem que a Terra é um grande hospital, e nós estamos aqui para aprender. Mas nós sabemos que esse duelo energético que muitas vezes nós temos no fundo, nas mais profundas camadas na nossa consciência contra alguém que nos magoou e que nós precisamos sim perdoar. Mas como assim precisamos? Precisamos, porque enquanto a gente não perdoa, enquanto nós temos essa mágoa, como a gente comentou antes, a gente não vai ser feliz. E nós fomos criados para sermos felizes. Então, a reconciliação
é uma parte, né, desse caminho para a nossa felicidade. Existe um livro do Andrei Moreira chamado Reconciliação. Eu recomendo muito que você dê uma olhada nesse livro. Eu, pessoalmente, não o li inteiro, confesso isso, mas tenho muito interesse em continuar a leitura e terminar. Mas, então, como assim que você está recomendando um livro que você não leu inteiro? Eu não li inteiro porque eu comecei a me distrair, comecei a ler outras coisas e fui lendo vários livros e está lá na minha cabeceira para eu retomar. Então, nesse livro, Andrei Moreira fala sobre isso, a reconciliação. Então, gente, nós precisamos, sabe, nos reconciliarmos com aqueles de quem guardamos mágoas, de quem guardamos ressentimentos. Não porque é bom para eles, mas porque é bom para nós. Porque aí a gente se liberta das correntes que nós voluntariamente, intencionalmente, nos amarramos e nos mantemos presos. Bom, então vamos ficar por aqui, né? Esse processo de reconciliação, que é o nosso processo. Nós estamos aqui para aprender e para nos reconciliarmos conosco. Não é só para a gente se reconciliar com o próximo, é para a gente se reconciliar com a gente mesmo. Quantos conflitos nós temos, quantas culpas carregamos, quantas dores de coisas que fizemos ou deixamos de fazer. O que passou, passou. Não, a gente não consegue mais, a gente não pode mudar o passado, não consegue refazer alguma coisa que fez errado ou fazer alguma coisa que deixou de fazer. Mas podemos dar um novo recomeço para a nossa vida, para a nossa consciência. E isso a gente faz se reconciliando conosco mesmos. Então, gente, eu acho que a gente vai ficar por aqui hoje. Muito obrigado. Eu gostaria muito de pedir a você que deixasse seu comentário. Diz o que você acha, se você tiver alguma coisa que você gostaria que a gente conversasse sobre, bota aí embaixo no comentário para a gente pensar e fazer uma reflexão em cima disso. Eu gostaria de pedir que você compartilhasse essa reflexão com quem você puder. Ela pode ser importante para alguém e o comentário que alguém fizer também pode ser importante para mim. Por isso eu peço a você, compartilhe. O canal não é remunerado, não é monetizado, eu não vou ficar rico, nem vou ficar famoso. A ideia da gente é fazer essa reflexão para que a gente possa, junto, nos reconciliarmos de uma maneira mais ampla, de uma maneira maior. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.